Nesse vídeo vamos falar para vocês de como fazer uma viagem começando do zero. Então já se inscreve, curte e vem com a gente. A primeira coisa então, né, de organizar uma viagem é para onde a gente vai viajar, né? Para onde a gente quer viajar. Qual é o nosso sonho de viagem? Definir o destino, porque Sim. Se seu sonho é fazer a primeira viagem internacional para qualquer lugar, fica mais fácil. Mas se você tem um sonho de conhecer aquela cidade específica, aquele país, então você tem que trabalhar para realizar aquele sonho, né? Acho que não adianta você fazer uma viagem internacional se não é o destino, né, do sonho, né? Porque a gente tem que realizar sonhos, né? A gente tem que se organizar para poder realizar nosso sonho. Isso então, mesmo. Definir o destino é a primeira coisa, né? Isso. A segunda coisa, depois, né, de a gente já ter escolhido o local que a gente quer viajar, é a data que a gente quer viajar, que a gente pode viajar, né? A época do ano. A época do ano. Porque parece uma coisa simples, mas não é. Se você tem um sonho de conhecer neve, você vai ter que ir naquele lugar na época que tem a neve. Na estação de inverno, claro. Se o seu sonho é para o Caribe, né, você tem que evitar a época que pode ocorrer tufão, né? Sim, sempre olhar, né, nos jornais, né, como é que tá. Sim. Se você quer ir para a Europa, você tem que saber que se você for no verão, o verão é muito quente na Europa e é muito caro. Se você for no inverno muito rigoroso, a depender da cidade a depender de passeios vão estar fechados. Vão estar fechados. Em Paris a Torre Eiffel pode fechar. Nova York fecha até metrô quando tem muita neve. Mas também se você falar, olha, é porque eu quero tirar aquela foto da Torre Eiffel na neve, pronto, tá tudo certo. Depende. Tá tudo certo porque é o seu sonho, então tá valendo, entendeu? Pronto. Mas você tem que saber exatamente a época do ano que você vai realizar essa viagem. Então a gente já escolheu o destino, já sabe a data direitinho, né, quando a gente vai. E agora a gente tem que ver os nossos documentos que a gente tem que levar, né? Dependendo do lugar onde a gente for. Se precisa de passaporte. Sim. Se precisa de vacina. Sim, também. Se tem visto, por exemplo, Estados Unidos, você tem que tirar o visto antes de viajar. Na Europa, você faz o visto lá na imigração, na hora que você chega. Se for Mercosul, nem passaporte precisa. Então, depois de definido, saber quais são os documentos necessários. E uma dica interessante, se você for para um país que ele não precisa de determinada vacina, mas o seu voo vai fazer conexão em um país que é necessário essa vacina ou visto, você tem que ter. Mesmo que só seja no aeroporto, mas tem que ter. É bom saber isso mesmo. O passaporte também, outra dica, é a validade. A validade do seu passaporte não é quando você embarca. Se, por exemplo, seu passaporte vai vencer daqui a 2 meses, você está indo para a Europa, se você vai passar 3 meses na Europa, então se ele vencer enquanto você estiver naquele país, você não consegue entrar, não consegue nem embarcar, né? Não consegue nem embarcar. Então é bom ficar atento a esses detalhes. A vacina também tem que ser aquela oficial. A carteirinha oficial não serve a carteirinha nossa aqui do SUS. Então são detalhes que a gente tem que ficar atento para não ter nenhum... O seguro. O seguro viagem. Seguro viagem também precisa fazer. É verdade. Alguns países é obrigatório o seguro viagem, mas pra gente é obrigatório para qualquer lugar. Porque, gente, o seguro viagem, ele é muito em conta. Também. E se você tiver algum problema para poder, né, em outro país, se você estiver nos Estados Unidos, se você estiver na Europa e precisar ir no médico, no dentista, né, você vai gastar um dinheiro muito alto. Sim. Então, quando a gente viaja, a gente já faz uma pastinha com todos os documentos organizados. Coloca passaporte, RG, o seguro, reserva do hotel. É bom você ter impresso numa pastinha e você ter também um e-mail, né? Xerox de passaporte, reserva de hotel, todos esses documentos é importante você ter ele impresso
e você ter ele também salvo em uma nuvem, salvo em um e-mail, para se você tiver alguma emergência você poder acessar. Porque aí quando chega na alfândega também é mais fácil de apresentar, sim, né? fácil, deixa tudo organizadinho. Outro tópico importante para fazer a viagem é os pontos turísticos que você quer conhecer nesse lugar. Isso é muito importante, parece sim, trivial, mas não é. Por exemplo, vou dar o exemplo de Paris. Tá. Você quer ir em Paris, você quer conhecer a Torre Eiffel, quer conhecer o Louvre, aqueles pontos famosos, né? Mas você quer também ir em Versalhes, né? No sim, Castelo de Versalhes. E você quer ir na Euro Disney, né? Que fica próximo a Paris. Então você tem que saber que você vai precisar de um dia só para poder ir em Versalhes, né? Que você tem que pegar um trem para poder ir até Versalhes. Você vai perder um dia inteiro para fazer esse passeio. Se você for para a Euro Disney, a mesma coisa, você vai perder um dia inteiro. Então é importante você definir quais são os pontos turísticos que você quer ver, porque você tem que organizar os dias que você vai ficar para poder dar tempo, né, de fazer todo esse roteiro. Todo o seu sonho, isso. Para você não ir em um país e ficou faltando aquele lugar, e aí vai ser uma frustração grande, né? E eu vou dizer, às vezes a gente vai para o lugar e fala assim, poxa, faltou esse lugar para a gente conhecer, porque é muita coisa mesmo para a gente conhecer. Mas se a gente apontar os que a gente mais tem prioridade, né, que a gente tem o sonho de conhecer, isso fica mais fácil. Porque é difícil você conhecer tudo em uma viagem só. É praticamente impossível, a não ser que você se dedique. Tem muita cidade turística que você passar um mês inteiro só naquela cidade, não vai faltar coisa para fazer. O Louvre, então, que é tão grande. O Louvre é imenso, né? Para você, acho que são 3 meses. Se você chegar na hora que abre até a hora que sair, passando 30 segundos em cada obra, para você conseguir ver tudo. Então, assim, você vai escolher um roteiro lá dentro para ver a Mona Lisa, né? O que for mais interessante para você. Então é importante definir tudo, né? Sim. Definir os pontos que você não pode deixar de ir de jeito nenhum. Então, definido tudo isso, a gente vai para a passagem. Sim. A passagem aérea é normalmente o maior custo, né? Isso, da viagem é. Se você conseguir comprar com milhas, já vai facilitar muito. Geralmente a gente compra com milhas. 99% das vezes. Se vocês quiserem, a gente até faz um vídeo como acumular milhas mais rápido. Porque a passagem aérea, se você já tiver com ela na mão, 50% da sua viagem já está garantido. Isso. Né? Então é importante você ver e comprar com o máximo de antecedência possível, porque quanto mais próximo, normalmente fica mais caro, né? A gente já está com o pezinho lá no destino dos sonhos. Então já comprou as passagens e depois logo vem as hospedagens, né? Onde a gente vai ficar, ou vai ficar em hotel, hostel, ou na casa de um amigo, familiares. A gente precisa definir aonde a gente vai ficar. Airbnb, que é outra opção de você alugar um imóvel. Sim. E eu acho sempre que o mais importante aonde você vai ficar, a sua hospedagem, é a localização. Porque depende muito do seu passeio. Então, se você vai ficar próximo ao metrô, né, e você vai andar de metrô, então você pode ficar um pouco mais afastado e economizar. Sim. Se você gosta de sair à noite, então é importante que você fique já em um bairro onde tem os bares, restaurantes, para você não ter que ficar, né, gastando. Com táxi. Então, a localização da hospedagem é importantíssima. Agora vem a parte mais que a gente precisa ter mais assim, organização, que é o dinheiro. Quanto a gente vai levar, né? Quanto a gente vai gastar nessa viagem dos nossos sonhos. A dica para você guardar o dinheiro da viagem é saber uma média de valores de quanto você vai gastar com alimentação, né? Sim. Com transporte, com os passeios. Tem passeios que são pagos, então quanto é que você vai gastar. E se você não for para a Europa, o ideal é você todo mês que juntar uma parte do dinheiro, você ir comprando euro. Se não for Europa, mesmo que não seja Estados Unidos, você vai viajar na América do Sul, a dica é você comprar dólar. Porque o dólar, ele é forte, né? Então, se você for para a Argentina, para o Chile, para o Peru e você chegar com dólar, é melhor do que chegar com real.
E se você está economizando todo mês, pega seu dinheiro em real que você economizou, troca por dólar, fica muito mais difícil você gastar esse dinheiro. Sim. Então você vai E geralmente o dólar também vai subindo. Vai subindo e aquele dinheiro fica, né? Então a dica é guardar em dólar. Então, além de guardar o dinheiro, você pode comprar um cartão avulso, que a depender do país, você vai para a Europa, ele vende um cartão para você não ter que ir com aquela quantidade de dinheiro. Sim. Então você compra esse cartão e eles colocam e você vai usar como se fosse um cartão de débito. Sim. Isso facilita muito, porque você não tem que ficar com uma quantidade grande de dinheiro na mão. E se você tem um cartão internacional, vai facilitar, mas você deve ficar atento à taxa de IOF. Então, o conselho é você evitar de usar o cartão na viagem, deixar só para uma emergência, né? Isso. Então você leva um pouquinho de dinheiro, se não tiver o cartão internacional, vê como é que faz, né, do cartão nacional para internacional, porque é outra garantia, né? Se você tem um cartão internacional antes de viajar, você tem que ligar para o cartão e avisar que você vai viajar, né? Dizer a data e os países que você vai fazer essa viagem. Agora vamos falar das malas, né? A roupa que a gente vai viajar, que a gente vai levar. A gente faz a opção de ser o mais confortável possível, né? Mas é do gosto de cada um. O importante é você saber que se você vai para um lugar frio... Sim. A gente mora aqui em Salvador. Por mais que a gente tente imaginar um lugar frio, você não consegue. Só quando você chega lá é que você vê que é muito frio mesmo. Então, eu já vi pessoas falando assim, quando você chegar lá você compra. Não caia nessa. Leve pelo menos um casaco, né, que suporte frio, se você for para um lugar de frio, né? Eu vou falar por experiência própria. Geralmente sou eu que faço as malas aqui em casa. Quando eu vou fazer as malas, eu falo assim, Milena, será que eu tô colocando demais? Mas não, gente. Aí eu falo, eu acho que... E ainda mais aqui em Salvador, né? Eu falo assim, vou botar esse casaco, não, acho que tô colocando demais. Mas não, é necessário mesmo, né? E tem que ver o peso das malas também, né? Ficar atento ao peso de mala, né? Depois a gente vai fazer outros vídeos especificando cada detalhe desse. Mas é importante essa dica do frio, se você vai para um lugar de frio, ficar esperto com isso. Outra dica nossa é a medicação para levar, né, na viagem. Se você tiver uma medicação própria, sempre é bom levar receituário médico, tanto na nossa língua português, quanto se for para outra língua, né? Se for para inglês, também levar o receituário junto com a medicação. Porque você pode ter problemas de remédios que é liberado em um país e não é liberado em outro. Então você leva a sua receita para não ter nenhum tipo de problema com isso. Coloca esses remédios na sua bolsa mesmo, em particular, sem ser na bolsa de despacho, né? Para qualquer emergência você poder utilizar eles, né? Porque a mala que você vai despachar sempre corre o risco de ser extraviada. Então é bom que na bagagem de mão você tenha uma muda de roupa, né? E seus remédios. Se você faz uso constante de alguma medicação, você está com ele na bagagem de mão. Isso mesmo. Então, por último, enquanto você está organizando sua viagem, estude o máximo possível daquele país, a história, a gastronomia, as pessoas importantes daquele país, a religião. Porque você já começa a sua viagem 1 ano, 2 anos antes mesmo de fazê-la. E é importante também você aprender um pouquinho da língua. Nem que seja um bom dia, um boa tarde, não tem problema falar. Faz muita diferença, abre muitas portas. E pode falar errado, não tem problema. O gringo vem aqui, ele fala bom dia, boa tarde, fala todo, né, diferente. Mas você quando vê que ele está tentando se comunicar na sua língua, isso mostra respeito, isso mostra interesse pela cultura. Isso. Então, básico, por favor, com licença, bom dia, boa tarde, obrigado, né? Quanto custa? Tente aprender algumas palavras que vai fazer toda a diferença na sua viagem. Então, eu espero que a gente tenha conseguido passar um norte para você.
Porque educação, conhecimento é tudo. Você vai ver que quanto mais você se informar, mais fácil e mais barato vai ficar essa sua viagem. Se você realmente acreditar e se informar, você vai conseguir. A gente tem aqui o compromisso, a gente vai assumir o compromisso aqui de tentar ajudar ao máximo a você conseguir realizar esse sonho, trazendo dicas e principalmente informação. Porque acredite que nossas viagens, depois que a gente começou a estudar, a se informar, eu diria que foi 50%, né, mais barato. Quanto mais você aprende, mais pesquisa, né? Mais você pesquisa, você vai ver que mais barato sua viagem vai ficar. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtem esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, curtem o Facebook, Instagram, o blog da gente. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.